Boa noite. Bem, hoje nós estamos entrando nesse terceiro módulo, que é um módulo, eu considero bastante importante, porque nós vamos entrar, nós estamos numa... Gente, nós vamos ficar no final desse módulo 6 meses juntos. É bastante tempo, tá? E nós estamos dando uma sequência de questões que eu não considero superficiais, tá? Elas não são extremamente profundas, mas a gente está num caminhar de um conhecimento e principalmente de um autoconhecimento utilizando a arte como referência. E hoje, né, o que eu vou cumprir o que o Jorge, né, me pediu, portanto, o meu Chevuati BTU, tá? Eu prometi a ele, então vou ter que cumprir para ele, né? E esse meu cumprir é que sempre durante esse próximo módulo, né, Jorge? Eu vou fazer um paralelo no timelines da questão judaica. Tá? Então, hoje, nesses 5 primeiros minutos, 7 primeiros minutos, eu vou apresentar para vocês uma das linhas do tempo que eu tenho. São 3 linhas do tempo. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Essa aqui é uma das enciclopédias judaicas, eu não sei se vocês conhecem. Ela é antiga, ela é dos anos 50, ela é de 1956, tá? Um rabino bastante importante que fez, eu ganhei de uma querida amiga, ganhei da Vera Bobrov, foi bem legal essa enciclopédia, tá? E fora outras que eu tenho, principalmente a do Ginsburg, da Perspectiva, lembram dele? Do Jacó, Yankale Ginsburg, né? Acho que a Mary conheceu ele bem, conheceu, né, Mary? É. Então, hoje eu vou trazer para vocês uma das 3 linhas do tempo que eu tenho. Mas, Olívio, você tem 3 linhas do tempo de judaísmo? Pois é. Por que eu tenho 3 linhas do tempo? Quando a gente fala do nosso livro, os rabinos mentem para nós. Eles falam que nós somos o povo do livro. Mentira. Nós somos o povo dos livros. Tá? Então, mas eu me refiro aqui no singular para dar um número 1 mais forte. Tá? Então, quando a gente trata desse livro, ele é um livro religioso, que ao mesmo tempo ele já é aceito de forma geral até pela ciência, né? Então, quando a gente fala de uma Torá, de um Tanar, a gente tenta comparar, eu sou um acadêmico, então eu tento comparar isso com o mundo chamado acadêmico. O que é o mundo acadêmico? É um mundo que respeita uma ligação. Sempre quando eu apresento um texto, eu preciso sustentar de onde veio esse texto. E esse sustentamento não pode ser de minha vontade. Eu tenho que ter todo um método para explicar o meu dizer. Então, eu tenho 3 linhas porque as datas não batem. Existem datas muito importantes, né? Então, por exemplo, a data é importante. Quando Moshe recebeu a primeira vez, o ano que ele recebeu as tábuas, é 1313. Isso bate nos 3. Mas isso é o tempo todo assim, né? Então, quando a gente fala da queda do primeiro templo, mesmo a queda do segundo templo, alguns falam que foi no ano 70 e outros falam que foi no ano 69. Então, tem todo um mistério quanto a isso. Então, fazendo aqui a minha Chevuati BTU, a minha promessa ao Jorge, vou cumprir isso, nós vamos iniciar agora. Val, você me libera, por gentileza, querido? Deixa eu dar um ok aqui. Aí, Valzão. Tá? Só que eu ainda... Agora aqui eu amplio. Ok, tá grande, Sônia? Tá legal? Tá pegando a tela de vocês, tá, gente? Então vamos lá. Perfeito. Olha só, hoje do que nós vamos tratar, lembra, Jorge, eu vou puxar
o período desse módulo que nós estamos tratando. Então, eu não vou pegar desde o começo. Agora, como eu falei, eu estou com um problema para o final de ano. Qual que é o meu problema do final de ano, Sônia? Tempo livre. Eu fico meio louco quando eu fico com tempo livre, tá? Então, hoje vocês vão ficar, eu não sei quem conhece essas linhas do tempo, vocês vão ficar um pouco loucos com isso. E aí a gente pode tentar fazer algum bate-papo quanto a isso. História judaica ou timeline, tá? Vamos lá. Ok? Não vou ler isso para vocês, vocês me matam. Olha que legal. Esse timeline, ele tem períodos. Ó, o surgir do mundo. Os patriarcas vivendo no Egito, Moshe, juízes e os primeiros profetas, reis, o primeiro Beit HaMikdash, tá? Aí nós vamos entrar no exílio da Babilônia, segundo HaMikdash, tá? Aí nós vamos pegar a era do Talmud, a segunda que seria o Mishnah, o Gemara, tá? Aí temos o período 11º, as academias talmúdicas da Babilônia, a dispersão universal, os Rishonim, tá? Os Kovim, tá? Os Acharonim, tá? Nós vamos chegar até o 15º período. Tá? Olha só, e hoje, claro que nós não vamos brincar disso agora, porque vocês sabem a complexidade disso. E lá vamos nós, ó. Aqui inicia, ó. Então, a criação do mundo, Adão e Havá, tá? Vocês têm número 1, que é o primeiro ano judaico. E do outro lado, o ano gregoriano, 3.760. Soninha, Oi. sacou o que é isso? Sim. Está toda a história aqui. Olha o que vocês estão vendo. Quem nasceu, olha, quando Adão, estão vendo aqui? Em 930, foi quando Adão, que quer dizer vermelho ou terra, morreu. Então, aqui trata de todo esse movimento. Tá? Você está vendo, Jorge? Ó, aqui nós temos em 1656 o Mabul, que é o dilúvio. Porque quando Noar começou a construir, quando ele morreu, quando ele ficou bêbado, tá? Ó, os patriarcas, tá bom? Aqui em 2018, né? Hashem fez o pacto com quem? Com Abraão. Aí ele virou Avraham, tá? Olha só, né? E aí vai, tá? Nós estamos pegando ó, toda a sequência. Aí já vivendo no Egito, tá? Moshe, quando ele se torna líder, né? Olha aqui, ó, 2448, ele recebe a revelação no Monte Sinai, que no período gregoriano é 1313, não dá para esquecer 1313, né? 1313. E aqui a gente vai andando, olha só, né? A construção do primeiro, qual eu discordo, aqui está, ó, 2935, a construção do primeiro Beit HaMikdash. Então, no período gregoriano, se coloca 826. Eu colocaria em 2940. Então, aí tem as discussões, porque eu fui atrás do arquiteto que construiu. Então, tem um monte de versões, por isso são 3 linhas do tempo que eu acabei montando para o meu entendimento enquanto judeu, para tentar entender como isso funciona. Estão vendo aqui embaixo, em 3.338, quando ele foi destruído, tá? Olha aí. Aqui é o período Bavli, período da Babilônia, tá? Aqui, ó, infelizmente o Mordecai não está aqui, 3.406, Mordecai proclama a comemoração do nosso carnaval, o Purim. Olha aí, né? Então tem todas as histórias, tá bem? Aqui, ó. Aqui chegamos agora, Jorginho, no dia de hoje. Porque hoje nós vamos falar dos gregos e romanos. Nós vamos falar de Fídias e Vitrúvio. Tá? Eu, às vezes, até me engano, algumas vezes na minha vida, e às vezes eu continuo errando, eu falo que Vitrúvio é grego, tá? Mas ele é romano. Tá? Se alguma vez eu falar, podem me corrigir, e a qualquer momento podem me corrigir. Tá? Eu estou sempre aprendendo, essa é a questão. Aqui, nesse momento, eu vou usar
Eu vou usar as duas datas, tá? Vou usar a data nossa, judaica, e a data de Gregório, tá? São Gregório de 1574, que foi criado esse calendário gregoriano. Então, aqui nós temos a morte de Alexandre, Alexandre o Grande, que começa uma grande mudança, porque Alexandre o Grande gostava muito de nós. Tá? Ele tinha um contato importante com o povo judeu, tá? Então, não vou ler tudo isso, vou ler somente as partes importantes. Aqui eu falo no Teceduquim, que são os saduceus. Tá? Aqui nós temos várias condições que vão acontecendo, só que são muito detalhistas para nós aqui. Tá? O Cohen Gadol, nós temos o templo, como que isso era feito, né? O reino de Yehudá, tá? Essas dinastias todas. Olha aqui, olha o Hanukkah aqui, é declarado uma festa judaica em 3623, tá bom? Isso tudo dentro do período grego. E aí vai chegar a parte mais importante já já, onde é que está? Aqui, agora deve ser, aonde começa a acontecer o quê? Nós começamos a escrever o nosso livro em grego, tá? Nós começamos aqui, falamos do Sanedrim, tá vendo? Esse período aqui, em torno de 1715, nós começamos a escrever a nossa Bíblia, né, os nossos escritos em grego, que era o inglês da época. Tanto que em Roma eles falavam latim e falavam inglês, grego. Por quê? Porque era o inglês da época, tá? Então, esse momento é o momento que acontecia entre os reis e governantes submissos a Roma. Bem, tá? Então, Jorginho, isso aqui é o básico que eu trouxe, tá bom? Espero que vocês... agora o que eu... Então, deixa eu fazer uma coisa para vocês aqui, bem rapidinho, vai. Olha só, eu vou passar mais 2 minutos. Vejam pelo caminho que a gente vai andando aqui, ó. Período 9, a era do Talmud, a Mishnah, tá? Aqui nós temos a outra época do Talmud, que é a Guemará, tá? Olha só. Genoim, o domínio árabe, tá? Olha só, tá? Aí nós começamos a ter uma dispersão. Esse é o período que eu mais gosto, tá? Não é porque é Rishonim, quer dizer os sábios, tá? Mas sim porque é o período da Idade Média, aonde o judeu, o cristão e o muçulmano estão juntos estudando. É muita coisa. Então, uma das linhas do tempo que eu só tenho os rabinos e os filósofos. A quantidade de informação, os caras eram e são loucos. A quantidade de pensar, acreditem, não se compara com hoje. Não, mas Olívio, nós estamos vivendo um período de tecnologia. Pois é. Imagina, eu estou falando de 1.100 anos atrás. Esses caras bebiam de uma fonte que era uma fonte interior. Eles sacavam, sabe? As drogas eram os hormônios internos. Eles conseguiam saltar. Por isso o título de hoje. Eles saltavam. Imagina hoje alguém te pergunta, olha, seja criativo. Imagine esses escritos todos. Imagine o Rabahir, tá? Nesse período, o Zohar, nesse período. Então, os estudos mais... Ali é finalizado os Talmudim. Então, são coisas... E é onde começam as cruzadas. Sabe, em 1090, a primeira cruzada, depois os templários, em 1118. A coisa é grande, é profunda. Vejam aqui que horrível, né? Em 4.904, ocorre o primeiro registro de acusação de uso de sangue na Matzah. Olha isso. Olha os detalhes, né? Agora, aqui eu estou tratando de Rashi, que é um dos que eu sou apaixonado. Rashi ele foi o cara que escreveu o primeiro dicionário judaico. Primeiro dicionário. Gente, eu estou falando do ano 1000. Olha esse conhecimento, tá? E aqui vamos, a gente vai andando. Eu só vou andar até o finalzinho para vocês. E não confundam nunca, ó, Ramba com Ramban, hein?
Um é Nachmanides e outro é Moshe ben Ram. Sim? Não confundam. A mudança de N e M. Tá? O epíteto é o mesmo. Tá? Aqui os últimos Rishonim. Vamos lá. Olha lá. Aqui é 1349, a peste bubônica ela explode na Europa em 1348. Tá? Que para nós é 5.109. Nós somos acusados de trazer a peste bubônica. Olha isso, né? E vamos lá. Aqui, ó, estão vendo? Nós somos expulsos da Espanha e da Sicília, que é claro, em 1492, tá? Ó, a consolidação da Torá. Opa, mas a Torá já não era consolidada quando ela começou a ser escrita em 722 a.C.? Não, aí depende. Tem uns estudos sobre isso, né? Ó, aqui temos os eruditos posteriores, a explosão dos Hassidim, século XVIII, iluminismo, lembra que a gente falou? Tá? E aqui nós temos, é muito legal essa sociedade mutante, que são as mudanças que nós vamos tendo, né? Aqui fala-se, já chegando ao final, independência do Estado de Israel, em 1948, né? O Holocausto, a independência do Estado, e aqui a gente finish. Tá? Essa é uma das linhas do tempo que é interessante a gente discutir, e agora vamos para a aula de hoje. Val, deixa eu fazer uma loucura agora com esse pessoal. Libera um pouquinho todo mundo, Val. Libera um pouco todos aí, tá? Bem rapidamente, nós temos 3 minutos, tá? Podem falar todos juntos. O que vocês acharam disso? Libera o som deles, Val. É possível, querido? Ou quem quiser vai liberando o seu próprio som e falando. Vai. 3 minutos, Sônia. Jorge. Muita informação, viu? Deve ser muito interessante isso aí. Muito, muito. Não conhecia tão detalhado como você mostrou agora, viu, Olívio? Nem de perto. O final eu não entendi, Jorge. O que você Nunca falou? vi nada tão detalhado assim como você mostrou, viu? Agora, meu querido, isso é o que estudam também cada yeshiva tem um formato, né? Então, esses estudos nas escolas, esse é um estudo, tá? Só que lá eles têm um preparo, tem o pilpul. Você sabe o que é pilpul, Jorge? Não. Pilpul, tá vendo? Ó, eu vou falar para você. Jorge, o que você está vendo na minha mão? Você vai falar das linhas. Sim. Aí você fala, Olívio, o que você está vendo na minha mão? Eu não estou vendo as linhas, eu estou vendo veias, unhas. Uhum. Aí a gente fica brigando 2 minutos fazendo isso. Aí eu faço o pilpul. Jorge, o que você está vendo na minha mão? Isso é a troca, cara. Pilpul, em ivrite, em hebraico, é pimenta. É fazer esse feedback. Agora, esse é um estudo, cara, para sempre, né? Por isso que esses dados que eu mostrei hoje aqui para vocês é uma das linhas do tempo que eu criei para mim, para o meu entendimento enquanto um cefa, cara, para tentar me entender. Aí quando você pega um Asquena, quando você pega um Kazan, você pega um Nazarita, é lindo, é lindo. Só que... Quando você lê a Guemará, tá. Você está falando em Pilpul. Quando você lê a Guemará, né, e você ouve porque você só pode estudar, a Guemará é praticamente estudada a 2. Não dá para ser um só. Não pode, não deve ser. Não deve ser um só. Não deve ser. Você tem que estudar a 2 ou mais. Né? Não, no mínimo 2. No mínimo 2. Olha que legal que eu vou falar. No mínimo 2 homens. Claro que a mulher tem que participar. Fica mais ainda, né? Mas eu ainda não vivi a discussão de Guemará entre homens e mulheres. É interessante. Eu tenho uma isso eu não vivi ainda. Mas a discussão de Guemará entre homens eu já vivi.
Quem eu sugiro que vocês conversem com a Raquel. A Raquel, que é a única escriba aqui no Brasil. Ela é da Shalom. Mas aí é o seguinte. Então, eu vou finalizar o que eu ia falar. Tá. Quando Lembra que a você gente lê- tem 3 minutos. Tá. Tá. Quando você está estudando a Guemará e você vê o pipo entre os rabinos que estão discutindo a Guemará, né? Por exemplo, Abai... Jorge, você tem 15 segundos. Fecha. Bom, e aí é assim, o que você mais vê são deduções ao absurdo para se chegar a alguma coisa razoável. Fechou. Olha, guardem essa palavra para depois da aula. Absurdo. Essa palavra que você usou é muito importante para o judeu. Essa palavra é sensacional. Deus é absurdo. Isso é muito importante. Vamos lá, então? Vamos tocar a aula, gente? Vamos nos meter agora à arte. Obrigado, Jorge, Olívio. nada, meu querido. Eu Se espero... você puder mandar depois pelo WhatsApp, para eu poder imprimir Não, daqui. isso eu não posso fazer, Jorge. Tá, Porque eu tenho compilações ali que não me pertencem. Entendo. Perfeito, Tá? ok. Me desculpe, meu amigo. Não, tudo bem, tudo bem. Tá? Então, Vamos depois lá você de dá novo, um curso baseado nessa timeline. Aí. Epa, espera que eu iniciei errado. Aqui. Perdão, a aula de hoje, vamos embora agora. Agora vamos ver se eu alivio aqui. A arte como referência, Fídias, Vitrúvio, a base para saltar. Vocês sacaram saltar, né? O que quer dizer? É saltar mesmo. Lembra quando vocês estão dormindo e, de repente, a alma volta e a gente salta? É o que deve acontecer aqui hoje. E, por favor, não briguem comigo quem não gostar muito de matemática. Eu vou ter que entrar um pouquinho em matemática hoje, mas eu vou ser tranquilo, tá? Aqui nós temos o nome do nosso querido Nineta, Fídias, tá? Aqui estamos nós no grego, que eu adoro. Agora, guardem. Nineta, qual o nome dessa primeira letra? Você lembra, Nineta? Martim? Ah lá. Nós temos aqui o nome Fídias e a primeira letra, como estamos aqui em grego, o grego escreve da esquerda para a direita. Então, a primeira letra é essa letra gordinha, com um pauzinho no meio. O nome dessa letra é Fi. Guardem ela, tá bom? Então, vamos falar de Fídias, que é do 5º século, 480 a.C., Olímpia, até 430. O cara viveu 50 anos, tá? Bastante tempo para a época, tá? E ele é um escultor. Pois bem, esse é um trabalho de como ele deveria ser, porém é uma cópia do século III, do período cristão, feito por um escultor romano. Talvez ele fosse assim, que não dá para ler direito, mas é dado a ele, tá? Esse é um dos trabalhos que Fídias fez, tá? Atena, a mulher da sabedoria, tá? Atena é aquela que bebia da fonte do conhecimento e passava adiante, uma deusa, tá? Aqui foi um trabalho feito no século XIX, tá? Em 1821, como deveria ser o Partenon com essa deusa lá dentro, Atena, tá? Pois bem, outro trabalho dele, Zeus, ou, em Roma, Júpiter. Olha o tamanho, olha a proporção. Essas estátuas, tá? Estátuas, não esculturas, essas estátuas, elas não existem mais, tá? Então, são deduções. Opa, de repente, essa acho que todo mundo conhece, o Discóboro, só que não é dele, é de Miron. Por que você está fazendo isso, Olívio? Pois é, né? Essa é muito mais conhecida e Miron não é tão conhecido, né? Agora, Fídias é muito mais conhecido. Por quê? Né? Pois bem, aqui supostamente é o que se acha aonde é o ateliê que sobrou dele. Aqui seria o ateliê dele. Agora, gente, o que acontece? O que é esse ateliê? Essa palavra francesa, mas na época.
aqui nós vamos falar que aqui era a escola dele. Esse período que ele viveu, no século V, foi quando surgiu com grandes problemas, a democracia. A arte não é a arte que a gente está vendo aqui hoje, o belo, a questão estética, tá? Duas palavras gregas, hein? Tá? Claro que eu estou falando em português brasileiro, utilizando o latim, mas antes do latim essas palavras vieram pelo grego. Nesse momento, esse cara bebia de fontes, tá? Pré-aristotélicas, pré-platônicas, pré-socráticas, aonde ali o que acontecia? Acontecia a democracia, a moral, a ética, a beleza, tudo como uma coisa só. O belo, ele tem que ter moral. O belo, ele tem que ter ética. Do que você está falando, Olívio? Estou falando de matemática. Estou falando de medida. Tem que medir. Se você vai falar de ética, o que é ética? Depende, Olívio, depende do período e do país que você está. É assim mesmo. Olívio, verdade é a mesma coisa? Sim. Depende das leis do país que você está e do período que você está vivendo. Então, Fídias, nessa época dele, tudo isso era uma coisa só. Mas, por isso o nome estátua. Estátua, statum, stare, estar de pé. Por isso que a gente tem a derivação da palavra status, estado. A palavra estátua é um estado. Agora se preparem que eu vou entrar numa viagem, tá? Eu vou tomar um golinho do meu Malbec. E vamos... Se preparem. Opa! 28 mil anos atrás, em Willendorf, foi encontrado na Alemanha essas estátuas, com 28 mil anos, ok? Vocês todos estão vendo o umbigo dela. Nós vamos falar bastante de umbigo hoje, que é a parte central do corpo humano. Se for para a linha chinesa, é 1 polegada abaixo, onde você tem o Qi, mas o umbigo é importantíssimo como centro, principalmente quando nós estamos dentro da caverna, dentro da capela, dentro do útero, é por onde nós somos alimentados. Então, existem esculturas como essa que não têm umbigo. E daí, Olívio, que o cara esqueceu de fazer? Não. Se não tem umbigo, ela nasceu por si, ou per si. Todas as estátuas que não têm umbigo e foram feitas por seres conscientes, ela é deusa. Não é o caso dessa. Essa foi gerada por uma outra entidade. Então, entendendo o peso do que quer dizer estátua. Então, vai a pergunta aqui. Anita, olha que legal, minha querida. Por que nós fizemos estátuas? Por que começamos a fazer estátuas há 30 mil anos atrás? Para simbolizar o próprio ser humano. É como as estátuas... Vocês já ficaram orando por um mês? Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que oram a vida toda. Então, se criou estátuas para ficarem no meu lugar orando. Estão entendendo a viagem disso? Então, a estátua é um estado do seu próprio. Nós temos aqui um país do lado que faz voodoo. O que é voodoo? Vocês já viram os bonequinhos de voodoo? São estátuas. Olha a origem desse peso. Então, nós temos aqui todo um guardião, um cara centrado há 2.500 anos atrás,
de um surgimento de um filosofia, gostar do conhecimento, onde ele bebeu de várias fontes, onde se cria uma democracia, demoskratos, tá? Um poder do povo. Claro que não existia. Todos aqueles senado senil, velho, que criaram, todos eles tinham pelo menos 10 escravos, tá? E queriam mantê-lo. Pois bem, mas ali surgiu a filosofia junto. Então, não se esqueçam, moral, belo, tudo isso faz parte do status. Não é, a arte aqui não é uma representação, é uma apresentação. Pois bem, vamos sair agora da vidinha de Fídias e vamos para Marcus Vitruvius Pollio. Roma, estamos 80 AC até 15 AC. Viveu 15 anos a mais, tá? 65 anos. E ele era romano e ele era um, vamos chamar na época de arquiteto, tá? Ele escreveu um livro chamado Da Architecturum. Pois bem, esse livro só foi achado em 1414. Sumiu esse livro. Esse livro apareceu. Agora, um dia a gente vai poder falar sobre o transitar dos livros pelo mundo. É muito fantástico. Agora, esse exatamente é fácil até. Ele foi achado, claro, numa biblioteca, dentro de uma abadia na Suíça. Ok. Mas tem muitos livros. Onde estavam guardados os livros de Aristóteles que apareceram para Rachi, no ano 1000? Para ser preciso, em 984. Ele estava andando pelo mundo, esses livros. Aonde os livros explodiram? Em 1453, quando os otomanos entraram em Constantinopla. Os livros saíram de lá e foram para Veneza. Aí você tem os livros, o beber do conhecimento. E esses livros, em sua maioria, falo de Alexandria, da biblioteca, e várias outras, esses livros ficaram perdidos. Terça-feira eu dei uma palestra sobre 5 livros malditos, 5 livros desaparecidos. Isso é muito louco, tá? Até hoje não foram decifrados. Pois bem, e aqui nós temos já algo que vai lembrar o que nós já apresentamos aqui, o próprio Vitrúvio, esse cálculo. O que lembra isso? Olívio acabou de falar de estátua, tá? A origem da palavra escultura. Escultura é escavar, escultar, tirar. Não ascultar, hein? Escultura é tirar. Só que tem uma outra conotação nos dias de hoje em arte, tá? Então, aqui nós estamos vendo a medida do corpo humano. O ser humano como centro. Até hoje, nós somos o centro do universo. Se eu morrer agora, tudo continua. Vocês vão continuar aí. Porém, o mundo acabou para mim. Só que o meu mundo ele só importa quando eu estou consciente de que estou vivo. Claro, talvez logo eu possa passar o meu cérebro pensante para um chip, né? Mas vamos lá. Lembram? Tá? Lá vou eu tomar mais um gole. Que letra é essa? É a 21ª letra, tá? De 24 letras. Eu deixei anotadinho aqui, tá? Para vocês guardarem. É o Fi. Fi, tá? É o número, é a letra Fi, que com o tempo ela irá se transformar num número, tá? Pois bem. Ó, nós falamos aqui rapidamente de Marcus Vitrúvio, tá? E já ele vai aparecer de novo. Pois bem, a letra Fi, e essa letra, como sempre, é utilizado a base que a gente tem, né? Por que a base para Pitágoras é o número 10? Pã! 10 dedinhos da mão. Lembra porque os sumérios utilizam, até hoje, a hora tem quantos minutos? 60. Quantos segundos? 60. Lembram? O dedão conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A base para os sumérios é o número 12. Por isso que a gente tem a hora até hoje.
pelo cálculo sumério. E aqui nós vamos começar a ter a medida, lembram da ética da moral? São 3 falanges em cada dedo. Entendeu, Soninha? 3 falanges em cada dedo, que dá o número 12, que coincidentemente são os 12 signos do ano, porque são 365, que é o círculo. Ó, isso tudo é geometria, tá? Não linear, mas geometria. Aqui nós temos a base do ser humano, a mão. Isso eu nunca falei para vocês. Houve uma mudança muito grande, há mais ou menos há 4 milhões de anos atrás, talvez há 6, quando esse dedo se tornou opositor. Vocês já viram pessoas sem o dedão tentando pegar algumas coisas? É como corredores sem o dedão do pé, hein? Esse opositor, óbvio, quando ele saiu de igual, ele virou opositor, é chamado de opositor. Ele serve para agarrar as coisas. E óbvio, se o dedo mudou, a minha mente mudou, ou a minha mente que fez o dedo mudar. Isso é fantástico na história, tá? Então isso é muito... A mão está tudo aqui. E aí, nós vamos entrar no número φ, onde nós temos A mais B sobre A igual a A dividido por B, que dá o número φ. Lívio, o que é isso? Tenham paciência para quem não gosta de matemática. Acreditem em mim, isso é o número φ. O número φ, o que ele vem a ser? Vocês, sendo bem simples, vocês têm essa linha, a metade dessa linha, a metade dessa metade, ela tem que chegar a um número de equilíbrio, olha a palavra, proporcionalmente. É o número da proporção. E essa proporção, lembraram? Moral, ética, belo. Essa proporção áurea que rege a nossa forma de ver. Vocês estão usando a proporção áurea para me ver, para me ouvir, para medir, para sentar, para pegar a caneta. Falamos em usabilidade, tá? Vejam o que acontece com o nosso rosto quando ele é simétrico. Utiliza-se, portanto, o número φ, que é dado em homenagem a Fídias, que nunca ele utilizou esse número, esse nome Fídias, mas sim ele utilizou a proporção, que não é essa. Esse nome dado de φ, em homenagem a Fídias, é por volta de 1821, tá? Na Inglaterra. Isso que é muito estranho na vida. Quer ver? Desde quando existe a bicicleta? A gente vai achar que desde sempre, né? Não, a biblioteca deve ter o quê? Uns 140, 150 anos. Estou equivocado, 160. Tá? O trem sempre existiu. Sabe coisas assim, né? Outro dia estavam mostrando uma torradeira. Lembra aquela torradeira que se abria, colocava o pãozinho de forma, né? Tem gente que nunca viu aquilo funcionar, né? Não é, Sônia? Então, a Tostec, ai que delícia, me deu vontade de um queijinho com tomate. Então, essa proporção, olha isso, olha os cálculos. Ele começa a ter um cálculo matemático embasado nessa proporção. A proporção do meu nariz, da minha boca, do meu lábio, tudo isso tem uma proporção áurea. Olha, section áurea, gold section proportion. A proporção da seção. Seção você pode interpretar também como ratio, razão. A razão. Ratio, gold ratio é proportion, tá? É a razão ouro. Ouro por quê? Porque é luz, que ilumina, é o sol, tá? Agora, eu não sei se vocês já tentaram fazer, vocês lembram do número romano? Vocês já tentaram fazer multiplicação, divisão, mesmo soma ou subtração com os números romanos? Imagina como isso era difícil até 1000 anos atrás. Aí, um cara chamado Leonardi
Bonatti, tá? Conhecido por Fibonacci, porque ele é filho de Bonatti, né? Então aí ficou, hoje ele é conhecido por Leonardo Fibonacci, mas o nome dele é Bonatti, tá? No ano 1000, ele e o pai vão para a Índia e lá descobre os números árabes hindus, que é esse que nós usamos hoje. E nesse momento ele traz esse número matemático, aritmético, arabitimético e matemático, mater, para o Ocidente, para a Europa, e começa uma mudança enorme, onde nós, judeus, bebemos muito dessa conta, e por isso, por entender muito dessa matemática, 500 anos depois, nós vamos criar os bancos em Veneza. Tá? E aqui, vejam que interessante, nós temos o número, aqui é a fórmula, é o soma, esse aqui é o número sigma, quer dizer somatório em matemática. Tá? E abaixo nós temos a sequência Fibonacci. Olívio, o que é a sequência Fibonacci? Ó, 0 mais 1, estão vendo? Acompanhem o número. 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 13, 21. 21 mais 34, 55. 55 mais 89, 114. 144. 144 mais 233, 377. E assim, infinitamente. Eu não acredito que é infinitamente, porque eu nunca fiz até o infinito. Tá? Então, é muito legal. Tá? Então, esse é o cálculo Fibonacci, e isso tem a ver com o número da proporção áurea. Opa, e chegamos na estátua. Não. Chegamos no corpo humano. Proporções do corpo humano. Estão caminhando? Esse é o salto de hoje, tá? As pirâmides trabalham com o número π, mas também com o número φ, que nós estamos tratando até agora. Lembram do número π? π 2 radianos, 0,1415,900, tá? Esse é um outro tipo de cálculo utilizado. Não tinha o nome π no Antigo Egito, mas eles sabiam desse cálculo matemático, tá? Aqui no Partenon, ele supostamente utilizou... Vocês sabem o que quer dizer Partenon, gente? Partenon é a sala das senhoras. Quer dizer isso, Partenon. Tá? Um dia a gente vai se deter um pouco mais nesses títulos. É muito engraçado, né? Existe um grupo de matemáticos que desacredita que o número áureo está aqui. Mas, Olívio, até agora não estou entendendo o que você quer falar com o número áureo. Proporção. Lembram quando vocês estão colocando a mesa? Que lado você coloca a faca, o garfo, a colher? Qual a distância que você coloca os copos? Tá? Ah, eu vou sair hoje. Essa saia está curta ou está comprida? Minha calça está larga ou está apertada? Proporção. Eu me pintei demais? Esse batom está bom? A música está alta? Tudo isso é proporção. É medida. Medida, médio, remédio, médico. Esse é o ponto, é tudo proporcional. Claro que a arte de hoje é também assimétrica. Só pode ser assimétrico porque já foi simétrico. Só pode desconstruir porque foi construído. Tá? Agora nós temos isso na natureza. Todos os náutilos são, pelo cálculo de Fibonacci, pelo cálculo áureo. Não é tudo que tem esse formato que tem o cálculo áureo. Isso depende, tá? Pois bem, hoje, infelizmente, o Jaime acho que não está aqui com a gente, que ele gosta muito de Giotto de Bondone. Giotto de Bondone, vários críticos, pesquisadores, historiadores da arte, dizem que ele já utilizou na pintura a proporção áurea, a seção áurea, a razão áurea. São os mesmos nomes para a mesma coisa. Tá? Leonardo da Vinci, sem dúvida alguma, utilizou. Vejam aí a Mona Lisa.
Tá? Ele utilizou, sim. Sem dúvida alguma. Lembram? O trabalho de Vitrúvio, o trabalho de Leonardo, é exatamente... Olha o umbigo onde é que está. Está no centro desse trabalho. Essa obra, nós ficaríamos 5 horas para falar dela, porque vocês estão vendo a base... São vários planos. Qual que é o plano mais fundo? É o quadrado. Aí nós temos depois o círculo mais à frente e o homem que está atrás e na frente. Esse homem, ele está com braços abertos a 90 graus e a 65 graus, aonde as pernas estão fechadas e abertas. Fechadas, elas estão no quadrado, abertas, elas estão no círculo. Em matemática, a gente usa a medida da quadratura do círculo. Isso aqui é alquimia na época. Nós estamos falando de proporção. Lembram? Eu quero emagrecer, eu quero ficar proporcional o tamanho do meu tronco para a minha parte baixa. Minha perna está muito larga, lembram? Aqui nós temos Rafael Botticelli. Não, Rafael Sanzio, perdão. Rafael Sanzio, onde ele usa muito essa shell, onde ele tem toda uma medida dessa mulher grávida correndo, tem todo um cálculo proporcional aí. Pois bem, e aqui, entrando no surrealismo, quem muito utilizou isso, Salvador Dalí. Olha essa obra dele, gente. Tá? É uma obra de 1955, onde ele bebe dessa fonte também. Pois bem, existia um grupo na França, L'Exception d'Or, a Seção de Ouro, em 1912. Vários artistas, sim, era um grupo de artistas em 1912, o período pré-Primeira Guerra Mundial, onde eles utilizavam o número de ouro. Por que que esses caras, um deles era Marcel Duchamp, por que que eles utilizavam esse título? Porque eles não queriam ser iguais aos cubistas, os orfistas. Por que que eles não queriam? Eles queriam ter um peso de tradição de 2.400 anos. Então, vamos usar a Seção Áurea. E deram o título a esse grupo, que durou pouco tempo, mas eles utilizavam a Seção Áurea. Veja esse trabalho de Duchamp. Tem toda uma proporção utilizada por ele, embasada nesses cálculos matemáticos. Tá? Aqui nós temos esse plano de medida, nada mais, nada menos de quem construiu essa catedral. Corbusier. Quem? Le Corbusier. D'accord? Então, ele fez uma proporção. O que mais fez Le Corbusier? O que eu tenho aqui do meu lado é uma chaise longue. Claro que não é original dele, tá? Mas ele tem todo um cálculo para isso. A mobília. Qual a altura da pia do banheiro de vocês? Qual a altura da pia da cozinha? Qual a altura da mesa da sala de jantar? Qual a altura da cadeira para se sentar? Essa é uma proporção áurea. Em relação ao que? A estátua. Quem é a estátua? Ser humano. Olha o cálculo que ele utilizou para cá. Pois bem, Val, aqui é para você, lembra? E Anitta, aqui para o teu marido, tá? Éric Satie. Éric Satie, ele fez parte de uma sociedade secreta chamada Rosa Cruz, onde ele tem uma composição somente sobre a Rosa Cruz. E Éric Satie utilizou para a música. Para a música. Estamos aqui no princípio do século passado. Ele utilizou o número áureo para a música. Agora, vamos embora, que estamos chegando no final e tem mais presente hoje, tá? O lado místico, o corpo humano, a Cabalá, toda essa mistura de conhecimento tradicional judaico. Vocês imaginem os cálculos que foram feitos para a gente saber exatamente o horário de todos, né? O seu Shabat, né? Inicia que horas? Às 17h53?
Quantos segundos? No outra sexta-feira, 17h43. Ou talvez 18h01. Todos esses cálculos. Existe um cálculo universal para isso, gente. Olha a leitura matemática mística. E aqui, se preparem agora. O que é isso? Um buraco negro, que foi descoberto esse ano. E por causa desse buraco negro, teve um cara chamado Roger Penrose, que ganhou, com mais 2 pessoas, o Prêmio Nobel de Física. E ele, em 1975, ele criou a teoria do ladrilho, que deu base para ele ganhar esse Prêmio Nobel. E com quem que ele estudou também essa teoria do ladrilho em 1975? Se preparem. Com Escher. Ambos utilizam um número áureo. Olha esse trabalho de Escher, gente. Vejam esse outro trabalho. O lemniscato. O símbolo do infinito. Então, vejam de onde nós saímos. Nós saímos, claro, nós iniciamos 2.500 anos atrás, demos um salto para trás de 27.500 anos, as Vênus de Willendorf, né? Aonde nós saímos de lá e chegamos até os dias de hoje. Que utilizamos, vocês estão utilizando esse número aonde vocês estão sentados ou deitados. Essa maquinaria, essas que estão à frente de vocês, o tamanho do teclado, o tamanho do teu iPhone, aonde você tem... É claro que minha filha brinca comigo e fala, pai, você digita às vezes errado porque o iPhone foi feito para mulher, que tem dedo fino, tá? Então, mas tem toda uma proporção de tamanho com a base no ser humano, tá? Bem, pois bem, deixa eu sair daqui agora. Opa, estamos todos aqui, tá bom? Ah, a Norminha está aí. Oi, Norma. Hoje esse novo módulo. Oi, querida. Ah, adorei essa tua bandana. Legal. Olha que interessante. Tá bonita. Fica com ela aí assim. Tá bonita. Tá legal. Você pegou a parte das estátuas? Você chegou a pegar a parte das estátuas? Ah, que bom, que eu queria que você ouvisse, tá? Você e a Anitta. Olha o que acontece, gente. Falar de número áureo proporcional, quer ver que legal? Vocês estão vendo a minha testa é um pouco avantajada. Isso não é tão bom, mas ela é, tá? Ela sai daqui. Estão vendo o meu pescoço aqui? Tá? Essa é a medida do meu antebraço, que é a medida do meu pé. Isso é número áureo. Então, quando você está querendo usar as proporções, você utiliza isso. Então, quando o Martin está lá no ateliê dele, pegando o alicate dele, aperta uma coisa, não é porque ele é grego, não é? Porque a questão da mistura grega dessa família é complicada. Então, quando ele está lá fazendo as coisinhas no ateliê dele, entenda a coisinha porque é delicado, Martim, ele usa uma proporção áurea que já está embutida na nossa mente. Lembram quando vocês vão comprar óculos? Ah, esse óculos não combina com o meu rosto. É a proporção áurea. São essas medidas que a gente usa. Vamos lá, Sônia. Foi tenso hoje? Foi meio tenso, não foi? Eu não estou meio tenso. Espera, deixa eu ver. Não? Me fala uma coisa, Olivia, por que você usa a palavra estátua e não usa escultura? Tem uma diferença? Tem. Lembra? No meio, eu acho que eu falei muito rápido. Estátua quer dizer... De onde vem a palavra estátua? Né? Ele quer dizer... origem, estar em pé. Ou estado. Por isso que vem a palavra status. E escultura é de escavar, é de tirar.
Porém, hoje em dia, quando você fala, eu tenho uma estátua, as palavras elas têm movimento, né? Então, quem fala estátua hoje é velho. E estátua está ligado à forma humana. Quem fala escultura entra no contemporâneo e é uma palavra que pode ser abstrata. Você tem uma escultura, por exemplo, a Norma tem esculturas de cerâmica que são tridimensionais e abstratas. É um termo mais utilizado no contemporâneo. Tá? Então, quando você vai no antiquário, Val, você consegue ver quem é que está aqui? Acho que é o Jorge. Alguém chegou lá. Então, quando você vai no antiquário, lá você pode usar a palavra estátua. Agora, se você quiser, você pode também usar escultura. Tá? Mas agora, no meio contemporâneo, você só pode usar escultura. Tá? É simples assim. Tá? Ambos são tridimensionais. Ô, Jorge, você recebeu visita aí? Foi isso? Tá. Ok? E aí, gente? Foi interessante hoje? Muito. A Anitta fez alguns comentários, inclusive ela disse que foi interessante. Ela fala assim, esculturas, acho que pode abrir da Anitta aí. Tá. Cadê a Anitta? Ela está indo aí? Tá, ela está, sim. Oiê, eu só estou invisível. Não, foi muito interessante, gostei demais, parabéns. Todas as proporções, é bem isso mesmo, bem isso. E é bem o seu trabalho, né, querida? É, maravilhoso, maravilhoso. Hoje, parabéns, grandes pesquisas suas. Parabéns, professor. Obrigado. Nossa, que distância que você fez agora, não? Não é? Hoje eu pensei bem em você e na Norma, viu, Norma? Que bom que você está aqui também. Pensei bastante em vocês duas, porque vocês são duas tridimensionalistas, né? Agora, eu também pensei, acreditem se quiser, na Cláudia. A Cláudia, ela tem um trabalho com objeto, que é bem... Vocês vão ver, ano que vem ela vai expor no clube. E ela trabalha com objetos, né? E objetos que são... Cláudia, fala um pouquinho você, fala um pouquinho do teu trabalho para nós. Até hoje eu não sei definir o que é. Porque eu junto prioritariamente objetos de descarte, mas agora não mais. Então, na verdade, são quaisquer objetos que eu possa juntá-los e atribuir um conceito, um sentimento. Já me falaram que não é assemblage, porque a assemblage tem que ter digamos, uma estrutura mais definida, não é escultura, né? Escultura tem aquela... Não, porque escultura tem aquela definição clássica também, né? Ou você remove material, ou você deposita material. Então... Você está com duas pessoas aqui na sala que entendem muito disso, né? E tem uma que tem que tomar cuidado, que ela é acadêmica. Ó. Ela não está me ouvindo agora, ela não está me ouvindo. Não, mas ou ela pode me ajudar. As duas podem. Se você conseguir conversar com essas duas, você se prepara. Eu acho que seria um almoço legal. Eu gostaria, como é que se fala aqui no Brasil? Eu gostaria de ser uma mosquinha e ouvir um almoço de vocês três, que eu não queria estar presente, porque o observador ele modifica o ambiente, né? Isso desde os anos... Vamos lá, vamos marcar. Vamos marcar. Vamos, Norma, Anitta. Vamos. Sabe, algo bem legal, bem legal. Agora, veja só que coisa. Vamos entrar na pintura. Tá? A pintura... Nineta, a tua pintura, que está aqui do meu lado também, querida, ela trata muito dessa questão. Você lida muito com isso. Porque a Nineta, ela, ao mesmo tempo, ela é uma assemblagista, né, Nineta? Vá me corrigindo e brigando comigo. E só que ela é uma interferência. Intervencionista. Não. Aí é a palavra de dicionário, Boris. Aí é fácil. Eu quero criar um neologismo aqui. Mas como é que eu ia adivinhar? Mas você é amigo. Eu vou usar também o que você falou. Ela também está... Fala a palavra? Intervencionista.
Isso, ela está intervencionando na obra também. Então, Ninetta utiliza muito esses cálculos, tá? Ainda mais que ela é grega, né? Então não tem... Mas inconscientemente. Olha que legal, olha a discussão que a gente entra aqui. Qual de vocês aqui nunca tinha ouvido falar no número áureo? Tinha alguém que não tinha ouvido falar? Opa, todos conhecem. Que bom, tá? Então, aquela pessoa que não conhece o número áureo, ela usa como a Ninetta falou, inconscientemente. Tá? Então, o número áureo é uma proporção. Olha que isso agora, eu vou entrar numa questão de teoria da conspiração e vou entrar em política agora. Se nós não tomamos cuidado... Coisa eólica? O que, querida? Ah, não. O que acontece? A proporção... Não, Val. Ok, Val. A questão da proporção, se nós não tomarmos cuidado, ela é mecânica. E se ela é mecânica, ela não é nossa. E se ela não é nossa, é forma de controle. É forma de controle político. Existe um discurso de um presidente russo, em 1946, onde ele fala de 8 caminhos, através do socialismo, para dominar os capitalistas, através, óbvio, do socialismo. 8 caminhos. E claro que um deles é a educação. Então, se nós não tomarmos cuidado, né, com a proporção que a gente usa, ela não é nossa. Posso fazer uma pergunta? Posso perguntar? Posso fazer uma pergunta? Pera. Marta. Oi, Marta, pergunta. Posso perguntar? Assim, afasta um pouquinho. Assim está melhor? Está melhor? Melhor. Tá. Na arte teve algum momento em que se usa o contrário da proporção, como assim, algum período, por exemplo, que se brinca com a proporção, se faz absurda, quer dizer, que se mexe com a arte através da não proporção, quero dizer. É o que nós chamamos de 1960, 50, quer ver que legal? Em vários períodos aconteceu isso. Por exemplo, olha só, Kyriakos Kopolos, El Greco, ele mexeu com a proporção. E nós estamos falando do século XV e XVI, tá? Ele mexe ali com a proporção. Picasso, ele mexe com a proporção. Modigliani, que você gosta tanto. Opa! Ninetta, você também... Santo de casa não faz milagre, né? Obrigado, minha querida. Modigliani, as séries longilíneas, né? Vocês vão ter uma palestra sobre Modigliani, né, Val? Nós vamos montar uma exposição bem bacana para o final de ano, tá? E a gente vai ter um simpósio sobre Modigliani. Tá? Isso vai ser bem legal. Então, Marta, mas agora, basicamente, no final dos anos 50 para os anos... eu vou colocar final dos anos... Acabou a Segunda Guerra. Geralmente, esse período, né, da Primeira Guerra e da Segunda, que eu não acho que teve Primeira e Segunda, para mim é a mesma que teve um hiato no meio. Um dia a gente fala sobre isso. Tá? Após a Segunda Guerra Mundial, existe um momento de desconcerto, de desconstrução. Ali começa a busca pela assimetria. Tanto que você tem artistas que fizeram exposição com latinhas de cocô. Você tem um crucifixo dentro de um recipiente com urina humana. Então, isso é a forma de desconcertar o que é certo. Tá? Agora, olha que coisa que você... Não briguem comigo, vocês todos. Mas quando a gente está... quer ver que legal? Quer ver que legal? Quer ver que legal? Quer ver que legal? Opa, vocês já não estão aguentando mais. Então a gente quer o novo. A gente quer o novo. A gente quer o novo. Então olha como fica chato. Olha como fica chato. Então, Boris, só um instantinho. Nesse momento, a mente cria um desconcerto, porque a repetência... ela não é criativa. E nós temos a necessidade da criação. Claro, Marta?
Então, desde sempre, a partir do momento que eu me olhei no lago e morri de fome, lembram disso? Tá? Estou entrando numa questão psicanalítica agora, né? Quando você trata de um excesso de olhar, né? Você esquece de viver. Então, você precisa dessa simetria para ter a simetria. Agora, na arte, propriamente, anos 50, 60. Tá? Fala, Boris. Então, eu estava prestando atenção nessa coisa da proporção, né? E isso me levou a pensar em alguma coisa, alguma palavra que você não usou para, né? Que é o padrão. Então eu vejo assim, o belo, né? Ele era a arte em até uma certa época da humanidade, ela buscou o belo. E para buscar o belo, ela tinha o padrão do belo, que era o que a maioria das pessoas achava que era o belo. E aí as pessoas, aí em algum momento você foi cair na proporção. Por quê? Porque o padrão te leva a você querer ver que proporções tem o padrão do belo. Olha que interessante essa palavra que você trouxe, né? Essa palavra padrão, ela vem de patre, que quer dizer pai. Então, nós somos da nossa família ou aonde vivemos. Então, o padrão é algo que nos foi passado e com o tempo você poderá mudar isso ou não. Agora, quando você fala que houve uma mudança quanto à questão do belo, o belo ele existe para um determinado grupo até hoje. Para um outro determinado grupo, você não pode utilizar o belo. Então, depende da tribo que você está. Isso que a gente tem que entender em qualquer assunto. Existem, até hoje, eu falei isso acho que na aula passada, existe uma senhorinha no interior paulista pintando a avó, a tia dela, de uma forma renascentista. Então, até hoje, o belo existe. Agora, o que é interessante, quando um leigo vai comprar uma obra de arte. Agora, olha que legal a pergunta, Boris. Existem mais leigos ou técnicos em arte? Muito mais leigos. Mais leigos. Agora, por que que Como existem mais crentes que pensantes? Por que que, dentro dessa questão, né, do leigo, ele, por ser a maioria, ele torna-se uma minoria utilizada pela minoria? Ouviram? Tá? Então, essa é a sacada. Quem manda no mundo é a minoria. A maioria é uma massa. E a gente, né, cada um de nós acha que tem o controle de si próprio. Isso, Marta, serve a arte hoje. A arte, ela tem que servir como... Eu vou citar um cara aqui, bastante interessante para mim, espero que sejam para vocês. Vocês já ouviram falar de John Dee? Tá. John Dee é um mago. Um mago. Ele foi o primeiro cara que apareceu com Black Mirror. Ele tinha uma pedra polida, estou falando no século XV. Ele conseguia conversar com anjos. Então, esse cara, ele ajudava reis no século XV. Porque ele tinha inspiração divina, até enquanto teve. Depois ele se ferrou numa parte da vida dele. Mas é um cara que eu gosto muito, porque ele buscou um livro chamado Stenographicum. Lembra Steno? Escrita curta? Graphicum, né? Ele lidava muito com códigos. Isso é século XV, tá? Como existe até hoje.
Lembram o querido judeu que descobriu o código da máquina Enigma, que inventou o computador? Tá? Então, nós vivemos de códigos. Agora, Marta e Boris com o padrão. O padrão é o código. Esse código ele tem que existir enquanto ele existe. Depois ele tem que ser quebrado. Então, quem assistiu a questão das redes, vocês viram esse filme no Netflix? Nossa, que coisa, o que está acontecendo? Acreditem, tudo passa, menos o cobrador e o motorista, mas tudo passa. Tudo passa. Tá? Como várias civilizações passaram. Gente, não é possível a gente ter 6.000 anos. De onde veio aquela cultura egípcia? Cadê os caras que fizeram aqueles cálculos? Cadê os caras? 32 dinastias para conseguir chegar numa pirâmide? Nunca. Não é possível. Não estou entrando aqui em cosmonautas de outros planetas. Eu estou falando de civilizações passadas. E também não duvido. Qual que você quer escolher? O quê, Boris? E tempo. O quê? Tempo. Agora, desculpa, agora não posso. Do tempo. Você está falando do tempo. Não, é que o nosso tempo, o nosso planeta tem 4 bilhões e 250 milhões de anos. Enquanto estrutura que nós conhecemos, gente, desde 800 milhões nós já temos essa proteção, portanto que nós temos atmosfera. O mundo como tal, ele tem 1 bilhão de anos. Sabe? Quantas será? É muito legal quando a gente começa a estudar e percebe que o índio é o início de uma civilização. Será que o índio não foi o término de uma civilização? Olha isso. Então são essas questões que a gente tem que ponderar. Agora, claro que eu tenho que pagar a minha conta elétrica, se lembram? Senão eu fico louco. Tá? Agora, o legal é a gente entender essas histórias. Agora, é como... vocês, Jorge, desculpa, eu vou citar você aqui. Você viu que você quer a linha do tempo. Você não quer a linha do tempo? Você quer, cara. Sim. Você quer. Então, nós aqui, tá? Não vou dar um título maior para nós, vou falar de nós aqui. A gente quer esse conhecimento. Certo? O que vocês estão vendo no meu mirror aqui, é o que vocês estão vendo. A gente quer esse conhecimento. E esse conhecimento ele é magnífico. Lembrando, Da'at tem que virar Rohma. Conhecimento tem que virar sabedoria. Essa é a sacada. Por isso que tem que ter o padrão, Boris, e por isso que tem que ter depois o despadrão. Entendeu, Marta? Essa é a sacada. Agora, tem que ter padrão. Para não ter padrão, tem que desconstruir. Mas tinha que estar construído. Por isso que existem as sociedades secretas. Por isso que estamos aqui por causa dos nossos religiosos. Concordem ou não. Tá? Esse é o nosso berço, gente. Senão a gente não teríamos os nossos grandes banqueiros aqui. Que alguns banqueiros também são religiosos. Mas é complexo, né? Que mais, gente? Você, quando fala os banqueiros são religiosos, né? Você está dizendo que existem banqueiros que são um tanto quanto espirituais. Não. Eu estou falando da nossa comunidade. Ah, da comunidade. Da comunidade. Eu agora, me desculpe, eu me detive a comunidade. Não vou entrar nela porque... Não, só para entender. Não somos nós. Mas esse é um assunto muito legal. Esse é um assunto legal. Religiosos, sim. Claro. Uma coisa que você falou, a outra aula, que eu achei muito legal, é que os ortodoxos, graças a eles, nós conseguimos manter nossas tradições, senão já estava tudo perdido. Eu lembro que você falou isso, achei muito legal. Então, eles são importantes por isso. Eles conservam os livros. Sim. Agora, não só, Boris, não é questão do livro. O que acontece com esse grupo, eu vou chamar assim, tá? Nosso grupo?
O nosso grupo, tá? A comunidade menor, tá bom? A comunidade menor. O que acontece? A gente tem que ler. Nossa, então que andar... Ó, eu gosto muito de usar qual andar você nasceu. Tem pessoas que nasceram no segundo subsolo. Pô, o cara nasceu lendo. Ele já está no primeiro, segundo ou terceiro andar. Olha só. Aí, dependendo da sorte, do destino e de onde ele caminha, ele já vai para o quinto andar com a maior facilidade. Claro que podem ter sinistros na vida, que faz ele descer 1 ou 2, mas ele já nasce. Imagina, o cara nasce. Entendam, eu estou brincando, mas entendam. O cara nasceu lendo. Olha, que andar que o cara nasceu. Sabe, ele não tem que decorar o signo do ônibus. Ele sabe o que aquilo quer dizer. Pinheiros. Ele vai comprar uma árvore. Não, não é bem assim. Mas, gente, isso é arte, hein? Por isso que nós estamos aqui como arte, como referência, e estamos entrando no terceiro módulo. O terceiro módulo é aí dentro. Nós saímos de fora, primeiro módulo, segundo módulo, história básica. Agora, aqui. É denso, é fio de navalha. Já ouviram isso? É o caminho do fio. Morgan. É lindo, não é, cara? É. É lindo isso. Ele é estreito. É a moeda. Importante. Hã? É a moeda que ou você segura ou você não segura. Aí, cara, é que quando a gente fala de fio de navalha, ou a moeda que segura, não, mas o fio de navalha, ele é estreito, fino e cortante. É a magia da existência. É a magia da existência. E isso está na arte. Vocês sabem quando que a palavra arte mudou para a ciência? Em 1834, que criaram a palavra cientista, no Royal College. Quando houve essa dicotomia, século XVII, separação de arte e ciência. Gente, 200 anos. A arte era voltada para a magia. Tanto que o artista que está no seu laboratório alquímico é o grande filósofo. Estou falando alquimicamente. Olha que coisa tudo isso, né? Agora, Jorginho, se a gente... Espetáculo. Obrigado, mas se a gente pega aquela linha do tempo, cara, esmiuça aquilo, é uma loucura, os gênios. Uma loucura Pega mesmo. só o pessoal. Olha, você pegando o pessoal, quer ver? Rachi, até Radais Crescas, ou Isaac Luria, esse período de 300 anos, cara, eles pensaram, eles viram muito mais... Não, a tecnologia da informação. Caramba, nada. Radais Crescas cria o nome espaço. Pô, esse nome espaço ele só vai existir com Max Planck em 1900, porque espaço é plástico. Até então era chamado de éter. Dentro da comunidade, Radais Crescas já usava isso, cara. Então, imagina Rachi criar um dicionário há 1000 anos atrás. É louco. Muita coisa aí. Muita coisa, Jorge, muita coisa. Eu espero que hoje eu tenha derramado para vocês um licor que faça que vocês criem poesias com esse licor, sabe? Eu acho que esse licor é um licor que, ao mesmo tempo, ele pode embriagar, mas ele pode dar luzes. Eu vou usar uma coisa que o Boris falou agora. É muito legal você jogar a moeda para cima e tentar pegá-la. Vocês vão ver que durante a semana, eu não sei como estão as mentes de vocês, às vezes aparecem lampejos dessas salas. Isso é o legal, é o site. É o momento de, como a gente fala aqui no Brasil, lembram, há 30 anos atrás? Caiu a ficha. Né? Quem conheceu, né? Quem conheceu o Orelhão, né? Eu estou rindo, sabe por quê? Eu estou rindo. Hoje eu fui resolver um problema com o meu primo. E nós estávamos no carro
E nós estávamos conversando sobre gerações, porque ele acabou de ser avô, né? Eu falei assim, pô, tem cara que essa geração de hoje já não sabe o que quer dizer caiu a ficha. Não mesmo. É verdade. É verdade. E o que quer dizer caiu a ficha? Ligou. Ligou. Fez clean. Ligou. Isso é o legal. Isso é o legal. Bem, maravilhosa aula, Olívio. Maravilhosa. Obrigado aí. Aula. Querido amigo. Carinho de sempre. Obrigado, meu querido. Essa é a ideia nossa de estarmos trocando e fazendo as ligações. É por isso que nós estamos aqui. Tá? Então, a semana que vem, Idade Média e Ocultismo. Uau, uau, uau. Ferrou, tá? Eu vou me debruçar um pouquinho em judaísmo, tá, gente? Me deem essa liberdade, tá? Maravilha. Tá ótimo. Maravilha. Nós temos vários ocultistas, tá bom? Tá? A gente vai entrar nisso também. Tá bom, gente? Obrigado, Olívio. Obrigado a todo mundo. Boa semana. Gente. Beijo a todos. Até, Obrigada, ótimo. Beijo. Tchau, gente. Beijo, beijo, Obrigadão. beijo.